Vamos invocar o Espírito Santo, pedir-lhe a graça de nos ajudar a participar o mais intensamente possível e a compreender esta mensagem riquíssima do Papa Francisco. Nós hoje iniciamos o segundo capítulo da Evangelii Gaudium, mas como o capítulo é bastante grande, eu dividi-o em duas partes. Hoje trataremos a primeira parte e de hoje a 15 dias a segunda. O capítulo intitula-se Na crise do compromisso comunitário. Portanto, o Papa reconhece que existe uma crise de compromisso comunitário e, portanto, quer de alguma maneira dar resposta a essa situação. Então, o capítulo 2 da Evangelii Gaudium, que se intitula Na crise do compromisso comunitário, vai ser tratado em duas sessões. O Papa Francisco assume que existe uma crise no compromisso comunitário e, para a enfrentar e discernir, apresenta neste segundo capítulo uma leitura de caráter sociológico sobre como se pode avaliar o compromisso comunitário e missionário, com os seus valores e com os seus limites, tendo presente naturalmente a incidência que teve neste período a cultura materialista dominante e um certo tradicionalismo desprovido dos valores evangélicos. Portanto, são avaliadas, neste caso, quer a realidade em si mesma, quer os agentes e os demais intervenientes no processo de difusão da fé que ainda hoje, a seu modo, atuam nas comunidades. Portanto, como veem, hoje trataremos deste discernimento espiritual e na próxima sessão da avaliação acerca dos agentes pastorais. Antes de falar de algumas questões fundamentais relativas à ação evangelizadora, convém recordar brevemente o contexto em que temos de viver e agir o mundo atual em que nos encontramos. É habitual hoje falar-se de um excesso de diagnóstico, que nem sempre é acompanhado por propostas resolutivas e realmente aplicáveis. Às vezes, considera o Papa, fazemos muitos diagnósticos, mas são poucas vezes aplicados. Por outro lado, também não nos seria de grande proveito um olhar puramente sociológico que tivesse a pretensão, com a sua metodologia, de abraçar toda a realidade de maneira supostamente neutra e asséptica. E o Papa diz: o que quero oferecer situa-se mais na linha de um discernimento evangélico. É o olhar do discípulo missionário que se nutre da luz e da força do Espírito Santo. Portanto, como vemos, o Pontífice assume claramente que a sua leitura não pretende ser meramente sociológica, mas a partir do Espírito Santo. Agora, são palavras do Papa. Não é função do Papa oferecer uma análise detalhada e completa da realidade contemporânea, mas animo todas as comunidades a uma capacidade sempre vigilante de estudar os sinais dos tempos. Trata-se de uma responsabilidade grave, pois algumas realidades odiernas, se não encontrarem boas soluções, podem desencadear processos de desumanização tais que será difícil depois retroceder. É preciso esclarecer o que pode ser um fruto do reino e também o que atenta contra o projeto de Deus, porque às vezes nem tudo vem de Deus. Isto implica não só reconhecer e interpretar as moções do espírito bom e do espírito mau, mas também, e aqui está o ponto decisivo,
escolher as moções do espírito bom e rejeitar aquelas do espírito mau. Nesta exortação, pretendo debruçar-me brevemente e numa perspectiva pastoral apenas sobre alguns aspectos da realidade que podem deter ou enfraquecer os dinamismos de renovação missionária da Igreja, seja porque afetam a vida e a dignidade do povo de Deus, seja porque incidem sobre os sujeitos que mais diretamente participam nas instituições eclesiais e nas tarefas de evangelização. Portanto, o Papa fez esta breve introdução, que eu também introduzi de alguma maneira, para explicar que, em primeiro lugar, não só há desafios que afetam os agentes pastorais, mas até antes disso, há desafios que vêm do próprio mundo atual e da cultura em que nós estamos inseridos. E o Papa começa por analisar alguns desafios do mundo atual. A humanidade vive neste momento uma viragem histórica que podemos constatar nos progressos que se verificam em vários campos. Todavia, não podemos esquecer que a maior parte dos homens e mulheres do nosso tempo vive o seu dia-a-dia precariamente, com funestas consequências. Aumentam algumas doenças, o medo e o desespero apoderam-se do coração de inúmeras pessoas, mesmo nos chamados países ricos. Deste modo, é preciso lutar para viver e muitas vezes viver com pouca dignidade. Esta mudança de época foi causada pelos enormes saltos qualitativos, quantitativos, velozes e acumulados que se verificam no progresso científico, nas inovações tecnológicas e nas suas rápidas aplicações em diversos âmbitos da natureza e da vida. Estamos na era do conhecimento e da informação, fonte de novas formas de um poder muitas vezes anacrónico. Portanto, este é o primeiro quadro genérico que o Papa descreve. E agora, bem na linha daquilo que hoje nós já conhecemos, o Papa Francisco começa uma abordagem de algumas questões cruciais do mundo atual e que, como sabemos hoje, passados 8 anos da publicação da exortação apostólica, era algo que ele entendia desenvolver e apresentar, e fez, durante o seu pontificado, como fruto do discernimento do Espírito Santo, a que já se referiu, nomeadamente no mundo da economia e da vida sociopolítica, que caracterizam as modernas sociedades e culturas. E por isso o subtítulo que agora ele apresenta diz exatamente aquilo que todos já ouvimos dizer imensas vezes: não a uma economia da exclusão. Palavras suas. Assim como o mandamento não matar põe um limite claro para garantir o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata. Não é possível que a morte por enregelamento de um idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto é a descida de 2 pontos na bolsa. Isto é exclusão. Não se pode tolerar mais o facto de se lançar comida no lixo quando há pessoas que passam fome. Isto é desigualdade social. Hoje, tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência desta situação,
grandes massas da população veem-se excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. O ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora. Assim, teve início a cultura do descartável, que, aliás, chega a ser promovida. Os excluídos, aqueles assim chamados, não são explorados, já era muito, mas são simples resíduos, são sobras. Neste contexto, alguns defendem ainda as teorias da recaída favorável, que pressupõem que todo o crescimento económico favorecido pelo livre mercado consegue por si mesmo produzir mais equidade e inclusão social no mundo. Ora bem, o Papa diz, esta opinião nunca foi confirmada pelos factos. Exprime uma confiança vaga e ingênua na bondade daqueles que detêm o poder económico e nos mecanismos sacralizados do sistema económico reinante. Entretanto, os excluídos, as tais sobras, continuam a esperar. Para se poder apoiar um estilo de vida que exclui os outros ou mesmo entusiasmar-se com este ideal egoísta, desenvolveu-se uma globalização da indiferença, que todos nós conhecemos e que o Papa já referiu muitas vezes. A cultura do bem-estar, a nós, anestesia-nos, a ponto de perdermos a serenidade se o mercado oferece algo que ainda não compramos, enquanto todas estas vidas ceifadas por falta de possibilidades nos parecem um mero espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. Tudo isto é o resultado exatamente desta economia que mata. Outra palavra que nós conhecemos perfeitamente na linguagem atual do Papa é um não à nova idolatria do dinheiro, porque o dinheiro tornou-se um ídolo. Uma das causas desta situação está na relação estabelecida com o dinheiro, porque aceitamos pacificamente o seu domínio sobre nós e as nossas sociedades. A crise financeira que atravessamos faz-nos esquecer que na sua origem há uma crise antropológica profunda, a negação da primazia do ser humano. A crise mundial que investe as finanças e a economia põe a descoberto os seus próprios desequilíbrios e, sobretudo, a grave carência de uma orientação antropológica que reduz o ser humano apenas a uma das suas necessidades, o consumo. Enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz. Tal desequilíbrio provém de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Por isso, negam o direito de controle dos Estados encarregados de velar pela tutela do bem comum. Instaura-se uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que impõe de forma unilateral e implacável as suas leis e as suas regras. A tudo isto vem juntar-se uma corrupção ramificada e uma evasão fiscal egoísta, todos nós sabemos o que isto é, que assumiram dimensões mundiais. A ambição do poder e do ter não conhece limites. Neste sistema que tende a fagocitar tudo para aumentar os benefícios, qualquer realidade que seja frágil, como o meio ambiente, e estamos a ver nestes dias na televisão,
fica indefesa face aos interesses do mercado divinizado, transformados em regra absoluta. E nesta mesma linha, nova expressão do Papa que todos nós já conhecemos, não a um dinheiro que governa em vez de servir. Continuando a sua leitura inspirada pelo Espírito Santo, o Papa Francisco evidencia as consequências funestas desta economia do Deus dinheiro. Por detrás desta atitude, escondem-se a rejeição da ética e a recusa de Deus. Para a ética, olha-se habitualmente com um certo desprezo sarcástico. É considerada contraproducente, demasiado humana, porque relativiza o dinheiro e o poder. É sentida como uma ameaça, porque condena a manipulação e degradação da pessoa. Em última instância, a ética leva a Deus que espera uma resposta comprometida que está fora das categorias do mercado. Para estas, quando são absolutizadas, Deus é incontrolável, não é manipulável, é até mesmo perigoso, na medida em que chama o ser humano à sua plena realização e à independência de qualquer tipo de escravidão. A ética, uma ética não ideologizada, permite criar um equilíbrio e uma ordem social mais humana. Neste sentido, animo os peritos financeiros e os governantes dos vários países a considerarem as palavras de um sábio da antiguidade, que dizia o seguinte, e passo a citar: não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos os bens, entende-se, mas deles, os bens que aferrulhamos. Até aqui a citação. Uma reforma financeira que tivesse em conta a ética exigiria uma vigorosa mudança de atitudes por parte dos dirigentes políticos, a quem exorto a enfrentar este desafio com determinação e clarividência, sem esquecer, naturalmente, a especificidade de cada contexto. O dinheiro, insiste o Papa, deve servir e não governar. Exorto-vos a uma solidariedade desinteressada e a um regresso da economia e das finanças a uma ética propícia ao ser humano. Então, feita esta descrição daquela que é a atual sociedade económica e política, o Papa, num outro subcapítulo, diz não, mais uma vez, a outra expressão de não, à desigualdade social que gera violência. E agora, como iremos ver, ele refere que muitas vezes culpamos os pobres e certos movimentos populares de promoverem a violência, mas a violência é gerada nesses ambientes precisamente por tudo aquilo que nós acabamos de ouvir. Hoje, em muitas partes, reclama-se maior segurança. Acusam-se da violência os pobres e as populações mais pobres, mas sem igualdade de oportunidades, as várias formas de agressão e de guerra encontrarão um terreno fértil que mais cedo ou mais tarde há de provocar a explosão. Isto não acontece apenas porque a desigualdade social provoca a reação violenta de quantos são excluídos do sistema, mas, e sobretudo, porque o sistema social e económico é injusto na sua raiz. Se cada ação tem consequências, um mal embrenhado nas estruturas de uma sociedade
sempre contém um potencial de dissolução e de morte. Portanto, é inútil estar a acusar os pobres quando eles acabam por ser vítimas da violência que os faz ser violentos. É o mal cristalizado nas estruturas sociais injustas, a partir do qual não podemos esperar um futuro melhor. Os mecanismos da economia atual promovem uma exacerbação do consumo, mas sabe-se que o consumismo desenfreado, aliado à desigualdade social, é duplamente daninho para o tecido social. Assim, mais cedo ou mais tarde, a desigualdade social gera uma violência que as corridas armamentistas não resolvem nem poderão resolver jamais. Servem apenas para tentar enganar aqueles que reclamam maior segurança, como se hoje não se soubesse que as armas e a repressão violenta, mais do que dar solução, criam novos e piores conflitos. Alguns comprazem-se simplesmente em culpar dos próprios males os pobres e os países pobres, com generalizações indevidas, e pretendem encontrar a solução numa educação, diz o Papa entre aspas, que é uma forma de dizer manipulação, que os tranquilize e transforme em seres domesticados e inofensivos. É aquilo que muitas vezes os donos disto tudo querem. Tudo isto acontece quando nós vemos a corrupção profundamente radicada em muitos países, ricos ou pobres, nos seus governos, empresários e instituições. Ora bem, até aqui o Papa descreveu aquilo que são, digamos, os enquadramentos económicos que afetam a cultura e as populações. Agora vai abordar aquilo que ele chama os desafios culturais. Perante este quadro económico e as suas dramáticas consequências, o Papa Francisco estimula-nos a identificar os desafios culturais que temos pela frente. Evangelizamos também procurando enfrentar os diferentes desafios que se nos podem apresentar. Portanto, não é que a evangelização não tem em conta os desafios. Às vezes, estes manifestam-se em verdadeiros ataques à liberdade religiosa ou em novas situações de perseguição aos cristãos, que em alguns países atingiram, como todos nós conhecemos pela televisão, níveis alarmantes de ódio e violência. Em muitos lugares, trata-se mais de uma generalizada indiferença relativista relacionada com a desilusão e a crise das ideologias que se verificou como reação a tudo o que pareça totalitário. Porque as pessoas podem ser pobres, mas não são estúpidas e, portanto, começam a perceber-se de que certas coisas são impostas ideologicamente e trazem como frutos sempre nefastas consequências para as pessoas. A cultura dominante ocupa o primeiro lugar aquilo que é exterior, imediato, visível, rápido, fácil, superficial, provisório, mas imediato. O real cede o lugar à aparência. Em muitos países, a globalização comportou uma acelerada deterioração das raízes culturais, com a invasão de tendências pertencentes a outras culturas, economicamente desenvolvidas, mas eticamente debilitadas. Aliás, como vimos atrás, muitas vezes o que se impõe
em lugar da fé, são culturas eivadas de ideologias e, portanto, eticamente debilitadas. Isto verifica-se com frequência também no domínio dos meios de comunicação social, os quais, sendo na sua maior parte geridos por centros situados na parte norte do mundo, nem sempre têm na devida conta as prioridades e os problemas próprios desses países e não respeitam a sua fisionomia cultural. Nós falamos muitas vezes hoje contra aquilo que foi chamado, e terá sido de facto, colonização. Mas as colonizações não foram dos séculos passados, continuam a ser dos dias de hoje. Em consequência disso, os aspectos negativos dos mass media, que são às vezes modernos colonizadores, e espetáculos que muitas vezes dão em morte de pessoas, como vimos esta noite na televisão, estão a ameaçar os valores tradicionais. A fé católica de muitos povos encontra-se hoje perante o desafio da proliferação de novos movimentos religiosos, alguns tendentes ao fundamentalismo, como sabemos, outras religiões fundamentalistas, e outros que parecem propor uma espiritualidade sem Deus, como é o caso da New Age e de outras ideologias do género. Estes movimentos religiosos, que se caracterizam pela sua penetração subtil, vêm colmar dentro do individualismo reinante um vazio deixado pelo racionalismo secularista. E em vez da fé cristã, muitas vezes temos as modernas religiões ou modernas espiritualidades sem Deus. Além disso, é necessário reconhecer que se uma parte do nosso povo batizado não sente já, como sabemos, a sua pertença à Igreja, isso deve-se também à existência de estruturas com clima pouco acolhedor em algumas das nossas paróquias e comunidades. Portanto, o Papa também põe a mão na consciência da Igreja e refere-se às vezes àquilo a que podemos chamar atitudes burocráticas com que se dá resposta aos problemas simples ou complexos da vida dos nossos povos. Em muitas partes predomina o aspecto administrativo sobre o pastoral. Sabemos que às vezes não há coração, há leis frias e nem sempre fáceis de cumprir. Bem como, também é este o caso, por vezes, uma sacramentalização sem outras formas de evangelização. Ou seja, dão-se os sacramentos a quem muitas vezes nem os sabe compreender, sem qualquer preocupação evangelizadora. Por sua vez, o processo de secularização tende a reduzir a fé e a Igreja ao âmbito privado e íntimo. A Igreja que esteja na sacristia, que é lá que essas ideologias ainda a reconhecem, até ver. Além disso, com a negação de toda a transcendência, produziu-se uma crescente deformação ética, um enfraquecimento do sentido do pecado pessoal e social e um aumento progressivo do relativismo. E tudo isto provoca uma desorientação generalizada, especialmente na fase tão vulnerável como é aquela das mudanças da adolescência e da juventude, que depois confunde a cabeça das crianças e dos jovens. Tais alegações destas ideologias brotam habitualmente de uma forma de relativismo moral
que se une consistentemente a uma confiança nos direitos absolutos dos indivíduos. Ou seja, o que conta é a satisfação da vontade individual sem qualquer preocupação com o bem comum da comunidade. Nesta perspectiva, a Igreja é sentida como se estivesse a promover um convencionalismo particular e interferisse com a liberdade individual. O problema é quando chega exatamente à liberdade individual e não nos permite fazer o que queremos. Por conseguinte, torna-se necessária uma educação que ensine a pensar criticamente e ofereça um caminho de amadurecimento nos valores. Todavia, como sabemos, esta situação generalizada, apesar de toda a corrente secularista que invade a sociedade, em muitos países, mesmo onde o cristianismo está em minoria, todavia, dizia, a Igreja Católica continua a ser uma instituição credível perante a opinião pública, fiável no que diz respeito ao âmbito da solidariedade e preocupação pelos mais indigentes. E é muito bom que assim seja. Mas quando levantamos outras questões que suscitam menor acolhimento público, custa-nos a demonstrar que o fazemos por fidelidade às mesmas convicções sobre a dignidade da pessoa humana e do bem comum. Nem sempre temos a coragem de levar até ao fim os nossos valores e a defesa exatamente da dignidade humana e do bem comum. Por outro lado, e agora o Papa toca também uma questão que todos nós bem conhecemos, a família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais em geral. O matrimónio tende a ser visto como mera forma de gratificação afetiva que se pode construir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um. Mas a contribuição indispensável do matrimónio à sociedade supera o nível da afetividade e o das necessidades ocasionais do casal. Ou seja, é preciso que os casais percebam que a missão da família vai para além dos próprios membros dessa família. O individualismo pós-moderno e globalizado favorece, como sabemos, um estilo de vida que debilita o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e distorce os vínculos familiares. A ação pastoral deve mostrar ainda melhor que a relação com o nosso Pai do céu exige e incentiva uma comunhão que cura, promove e fortalece os vínculos interpessoais. Enquanto no mundo, especialmente em alguns países, se reacendem várias formas de guerras e conflitos, nós cristãos insistimos na proposta de reconhecer o outro, de curar as suas feridas, de construir pontes, de estreitar laços e de nos ajudarmos a carregar os fardos uns dos outros. Além disso, vemos hoje surgir novas formas de agregação para a defesa de direitos e a consecução, o alcance de nobres objetivos. Portanto, como veem, a fé e a evangelização encontram-se condicionadas no mundo atual por todos estes modernos e desafios que estão inerentes às culturas nas quais vivemos. E agora o Papa desce mais em concreto e aborda
também outro nível de desafios, ou seja, aqueles que a inculturação da fé traz consigo. Vejamos o que é que o Papa nos diz a este respeito. Tendo em conta o que acabamos de constatar sobre a situação da Igreja nas sociedades modernas, o Papa Francisco começa por salientar a importância no mundo atual do substrato cristão e do próprio humanismo dito cristão. O Papa considera que, apesar de todas as mudanças e desafios, há ainda, e deve ser salvaguardado, um substrato cristão e um humanismo cristão. São palavras suas. O substrato cristão de alguns povos, sobretudo ocidentais, é ainda uma realidade viva. Aqui encontramos especialmente nos mais necessitados uma reserva moral que guarda valores de autêntico humanismo cristão. Um olhar de fé sobre a realidade não pode deixar de reconhecer o que semeia o Espírito Santo. Como para dizer, ainda há na matriz cristã de algumas culturas e de alguns povos este sentido de perceber que é o Espírito Santo que vai semeando realidades novas. Aqui, neste contexto, há que reconhecer muito mais que sementes do Verbo. Não são graças que Deus concede extraordinariamente, mas ainda a existência de uma autêntica fé católica com modalidades próprias de expressão e de pertença à Igreja. Felizmente que ainda há culturas e sociedades e alguns povos onde isto pode ser constatado. Diz ainda o Papa, não convém ignorar a enorme importância que tem uma cultura marcada pela fé, porque não obstante os seus limites, esta cultura evangelizada tem contra os ataques do secularismo atual muitos mais recursos do que a mera soma dos crentes. Ou seja, não é apenas aquilo que cada um individualmente pode fazer, mas é aquela que é a graça de uma comunidade cristã habitada pelo Espírito Santo. Uma cultura popular evangelizada contém valores de fé e solidariedade que podem provocar o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e crente, e possui uma sabedoria peculiar que devemos saber reconhecer com olhar agradecido. Há uma necessidade imperiosa de evangelizar as culturas para inculturar o Evangelho, ou seja, para ajudar o Evangelho a exprimir-se nessas novas culturas que encontramos. Nos países de tradição católica, tratar-se-á de acompanhar, cuidar e fortalecer a riqueza que já existe. E nos países de outras tradições religiosas ou profundamente secularizados, há que procurar novos processos de evangelização da cultura. Assim, que suponham projetos a longo prazo. No caso das culturas populares dos povos católicos, podemos reconhecer algumas fragilidades que precisam ainda de ser curadas pelo Evangelho. E o Papa agora refere-se a algumas situações concretas que ainda estão presentes nas nossas culturas tradicionalmente cristãs, como o machismo, o alcoolismo, a violência doméstica, uma escassa participação na Eucaristia, crenças fatalistas ou supersticiosas que levam a recorrer à bruxaria, etc. Ainda existem, como sabemos, infelizmente, entre nós e na tradição, estes problemas. Mas o melhor ponto de partida
para curar e ver-se livre de tais fragilidades é precisamente a piedade popular. E agora o Papa, como nós sabemos, aprecia muito a espiritualidade e a piedade popular. Todavia, o Papa Francisco adverte: há certo cristianismo feito de devoções, próprio de uma vivência individual e sentimental da fé, que na realidade não corresponde a uma autêntica piedade popular. Portanto, o Papa está a dizer, nem tudo aquilo que chamamos piedade popular é piedade popular. Muitas vezes há misturado com isso o que acabamos de identificar, as tais recursos à bruxaria, crenças fatalistas e supersticiosas, etc. Também não podemos ignorar que nas últimas décadas se produziu uma ruptura na transmissão geracional da fé cristã no povo católico. Percebemos que hoje muitos jovens já não são suficientemente evangelizados, às vezes porque nem sequer os pais os enviam para a catequese ou para outra formação, ou a frequentar as aulas de religião moral, e, portanto, não há uma transmissão generacional da fé. É inegável que muitos se sentem desiludidos e deixam de se identificar com a tradição católica, que cresceu o número de pais que não batizam os seus filhos, nem os ensinam a rezar, e que há um certo êxodo para outras comunidades de fé. Sabemos quanto hoje há tantas seitas, mesmo no âmbito do assim chamado cristianismo, que levam as pessoas a afastarem-se da verdadeira e genuína fé. Ora bem, a tudo isto há que dar resposta adequada e ter em conta as culturas urbanas, onde muitas vezes estas coisas estão presentes, precisamente porque estas culturas não estão devidamente evangelizadas. E agora, digamos que este é um dos últimos pontos que o Papa aborda nesta primeira parte do segundo capítulo, que é o desafio que nos é colocado pelas culturas urbanas. Vamos ver o que é que o Papa entende sobre as culturas urbanas. A este propósito, o Papa Francisco recorda um dado espiritual fundamental. A Nova Jerusalém, a Cidade Santa, é a meta para onde peregrina toda a humanidade. É interessante que a revelação nos diga que a plenitude da humanidade e da história se realiza numa cidade. Ou seja, Jerusalém Celeste, que é a imagem do Apocalipse, diz-nos que, ao fim e ao cabo, é na cidade, ou seja, é na vida dos homens que se há de atingir a plenitude da humanidade na história. Precisamos, portanto, de identificar a cidade a partir de um olhar contemplativo, isto é, um olhar da fé que descubra Deus que habita nas nossas casas, nas nossas ruas, nas nossas praças. A presença de Deus acompanha a busca sincera que indivíduos e grupos efetuam para encontrar apoio e sentido para a sua vida. Apesar de todos os riscos a que nos referimos, continua a estar presente na vida das nossas cidades estes grupos de pessoas que procuram o sentido para a vida. Este sentido, que é dado por Deus, naturalmente, vive entre os cidadãos que promovem a solidariedade e a fraternidade, que alimentam o desejo de bem, de verdade e de justiça. Esta presença
destas comunidades e destas pessoas animadas pela fé, não precisa de ser criada, porque ela já existe. Precisa, sim, é de ser descoberta e desvendada. Deus não se esconde de quantos o buscam com coração sincero, ainda que o façam tateando e de maneira imprecisa e incerta. Na vida cotidiana, muitas vezes os cidadãos lutam para sobreviver e nesta luta esconde-se um sentido profundo da existência que habitualmente comporta também um profundo sentido religioso. Precisamos de o contemplar para conseguirmos um diálogo parecido com o que o Senhor teve com a samaritana, junto do poço onde ela procurava saciar a sua sede. Ou seja, quem tem que fazer este papel hoje somos nós, fazendo o papel de Jesus para saciarmos a sede das samaritanas que neste mundo em que nós vivemos continuam a procurar a água viva. Novas culturas continuam a formar-se nestas enormes geografias humanas, onde o cristão já não costuma ser promotor ou gerador de sentido, mas recebe dessas culturas outras linguagens, outros símbolos, outras mensagens e paradigmas que oferecem novas orientações de vida. Orientações estas, muitas vezes em contraste com o Evangelho de Jesus. É por isso que aquilo que precisamos de fazer, estando nós também e habitando nestas novas culturas, é sermos promotores ou geradores de sentido e, em vez de sermos influenciados pelas novas linguagens, influenciá-las com um sentido de vida e de ideal e de Deus completamente diferente. Isto requer imaginar espaços de oração e de comunhão com características inovadoras, mais atraentes e significativas para as populações urbanas. A este propósito, na lição anterior, recordo-vos que o Papa inseria entre as modernas formas de evangelização a ação dos movimentos que hoje sabem estar e de maneira diferente e ao mesmo tempo com o anúncio radical do Evangelho nas populações e nas sociedades urbanas. Os ambientes rurais, devido à influência dos mass media, não estão imunes destas transformações culturais que também operam mudanças significativas nas suas formas de vida. Portanto, aquilo que somos agora chamados a fazer nas populações urbanas, vamos ter de o fazer também nas populações rurais, porque elas são hoje âmbito onde chegam todos os meios de comunicação social. Portanto, o Papa começa a concluir esta primeira parte do segundo capítulo e diz: torna-se necessária uma evangelização que ilumine os novos modos de se relacionar com Deus, com os outros e com o ambiente, e que suscite os valores fundamentais. É necessário chegar aonde são concebidas as novas histórias e paradigmas, alcançar com a palavra de Jesus os núcleos mais profundos da alma das cidades. Portanto, está claramente aqui o Papa a propor um novo, moderno tipo de evangelização que vá ao encontro das dificuldades, por um lado, mas ao mesmo tempo que seja criativa
nos meios que utiliza para evangelizar as cidades. Não se deve esquecer que a cidade é um âmbito multicultural. Nas grandes cidades, pode observar-se uma trama em que grupos de pessoas compartilham as mesmas formas de sonhar a vida e ilusões semelhantes, constituindo-se em novos setores humanos, em territórios culturais, em cidades invisíveis. Ou seja, o Papa está perfeitamente informado das modernas realidades e meios de comunicação social e sabe que estes ambientes existem e reconhece a necessidade por parte da Igreja de ir ao encontro deles e de os evangelizar. E é neste sentido que ele diz: a Igreja é chamada a ser servidora de um diálogo difícil. É que enfrentar estas culturas nem sempre é fácil, mas temos de aprender a dialogar com todos. Enquanto há cidadãos que conseguem os meios adequados para o desenvolvimento da vida pessoal e familiar, muitíssimos são também os não cidadãos, os meio-cidadãos ou os resíduos urbanos, como o Papa acabou de dizer há pedaço. Portanto, às vezes nós pensamos que por termos acesso fácil a estes meios, toda a gente o tem. Mas verificamos como muitas vezes é difícil para uma boa parte ainda das pessoas aprenderem a utilizar estes instrumentos e a usarem-nos depois da forma mais adequada. A cidade dá origem a uma espécie de ambivalência permanente, porque ao mesmo tempo que oferece aos seus habitantes infinitas possibilidades, interpõe também numerosas dificuldades ao pleno desenvolvimento da vida de muitos, sobretudo os mais pobres. Esta contradição provoca sofrimentos lacinantes. Não podemos ignorar que nas cidades facilmente se desenvolve o tráfico de drogas e de pessoas, o abuso e a exploração de menores, o abandono de idosos e doentes, várias formas de corrupção e de crime. São realidades que estão nos nossos meios urbanos e que nós não podemos ignorar, e são meios onde é preciso chegar com a evangelização. Ao mesmo tempo, o que poderia ser um precioso espaço de encontro e solidariedade transforma-se muitas vezes num lugar de retraimento e desconfiança mútua. Porque as pessoas sabem que uns têm mais poder do que os outros e, portanto, instala-se muitas vezes a desconfiança e o medo. As casas e os bairros constroem-se mais para isolar e proteger do que para unir e integrar. Até muitas vezes a ideia de bairros sociais é para excluir, é para criar guetos, em vez de ser para integrar e para unir a diversidade das populações. A proclamação do Evangelho será uma base para restabelecer a dignidade da vida humana nestes contextos urbanos, porque Jesus quer derramar nas cidades a vida em abundância. O sentido unitário e completo da vida humana proposto pelo Evangelho é o melhor remédio para os males urbanos, embora devamos reparar que um programa e um estilo uniformes e rígidos de evangelização não são adequados para esta realidade. Mas viver a fundo a realidade humana
e inserir-se no coração dos desafios como fermento de testemunho em qualquer cultura, em qualquer cidade, melhora o cristão e fecunda as cidades. Ok, então, com esta última parte, de alguma maneira, termina a primeira parte do segundo capítulo. Como viram, é uma análise muito densa, por um lado, das situações culturais em que nos encontramos, com todos os desafios, como aqueles que o Papa apontou no início, da economia, mas também com todos os outros desafios próprios de uma cultura urbana, onde se perdeu muitas vezes o sentido da proximidade e da solidariedade. Portanto, não tenho dúvidas de que é absolutamente necessário que olhemos para tudo isto que o Papa nos diz, até porque ele, no fundo, agora, sobretudo na parte final, levou-nos a refletir de maneira muito séria sobre o dever nosso de evangelizar estas realidades que se estão impondo cada vez mais, seja como correntes religiosas, seja como correntes seculares. Portanto, creio que o Papa deixou aqui uma série de desafios bastante grandes e que vale a pena retomá-los para que possamos, de alguma forma, tentar projetar algumas pastorais ou algumas ações de evangelização que procurem ir ao encontro destes problemas em que estamos mergulhados. Todos nós sabemos que esta sociedade atual não é fácil, mas se não nos unirmos para combater as dificuldades, tornar-se-á cada vez mais difícil. Na próxima sessão, de hoje a 15 dias, abordaremos a segunda parte. Esta talvez hoje tenha sido um bocadinho complexa, exigente, foi uma análise também, de alguma forma, sociológica e cultural das situações do mundo em que vivemos. Não é nada a que nós não estejamos habituados, mas a maneira como o Papa tratou o tema também é, digamos, de alguma maneira, bastante exigente e completa. Mas na próxima parte o Papa vai olhar para o nosso agir e vai, de alguma maneira, ajudar-nos a compreender porque é que todas estas situações de que falámos hoje nos foram descristianizando e nos foram limitando na nossa visão evangélica da realidade. Porque às vezes estamos também nós um bocadinho convertidos à economia que mata e ao dinheiro que governa, e estas coisas todas levam-nos ao consumismo e a um certo materialismo e até a perder o sentido ético das realidades. Mas tudo bem, por aqui hoje ficamos com esta análise do contexto social e cultural em que nos encontramos e para a semana, daqui a 15 dias, se Deus quiser, abordaremos estas outras dimensões do agir dos agentes pastorais e dos cristãos em geral.